Olá, meu nome é Eduarda Fora Fred e agora vamos iniciar a parte 2 do módulo do curso de Métodos Multicritério com Informação Parcial e Método Phi Trade-off. Alguns métodos de informação parcial foram desenvolvidos na literatura a fim de facilitar o processo de tomada de decisão por parte do decisor. Então, em 1985, Kirkwood e Sarin desenvolveram um método para ordenar alternativas com base em informação parcial, a partir de problemas de programação linear. Os autores apresentam um algoritmo de 4 passos para construir um ranking parcial das alternativas a partir da informação sobre ordenação das constantes de escala dos critérios. Então, classificando este método no framework visto na parte 1, temos que esse processo de elicitação se dá de forma não estruturada, pois não há nenhum procedimento de elicitação estruturado para guiar o processo. O processo ele é fixo, porque toda a informação é fornecida de uma única vez por parte do decisor, então não há um processo interativo. A informação fornecida pelo decisor é apenas com relação à ordenação das constantes de escala dos critérios e a recomendação é computada por meio de problemas de programação linear. O método Peirce foi desenvolvido em 1992 por Salo e Ramalani. Este método trabalha com julgamentos do decisor sobre intervalos para os valores dos pesos, o que é mais fácil de ser fornecido do que a especificação de valores exatos propriamente ditos, como nos métodos tradicionais. A partir dessa informação de intervalos, é possível encontrar relações de dominância entre as alternativas por meio de problemas de programação linear. Então, com base na classificação apresentada na parte 1, este método apresenta um processo de elicitação também não estruturado, mas é um processo interativo, onde a cada informação fornecida por parte do decisor é computada uma recomendação, mesmo que parcial. A informação fornecida é com relação a limites das constantes de escala, que são dados na forma de intervalo, e o método utiliza programação linear e análise de sensibilidade e simulação para computar uma recomendação. Os mesmos autores, em 2001, desenvolveram também o método PRIME. O método PRIME apresenta algumas diferenças com relação ao método Peirce. Primeiro, as comparações são feitas através de razões explicitamente ligadas aos valores das alternativas nos atributos, o que evita o problema relacionado à noção vaga de pesos como apenas o grau de importância dos critérios, o que era um equívoco do método Peirce. O método Prime também é capaz de lidar com julgamentos de preferência de forma holística, ou seja, permite que o decisor dê julgamentos holísticos a respeito das alternativas. Uma semelhança com o método Peirce é que o Prime também fornece informação sobre as relações de dominância entre as alternativas, que são computadas por meio de problemas de programação linear. O método Prime também é adequado para resolver problemas de decisão em grupo. Classificando este método no framework, temos um processo de elicitação estruturado com base no procedimento de swing, um processo interativo de elicitação de preferências. A informação fornecida por parte do decisor consiste em ordenação dos pesos, limites dos pesos e também julgamentos holísticos. Por fim, o método utiliza de programação linear, regras de decisão, simulação e análise de sensibilidade para computar uma recomendação e verificação da robustez do modelo. Saulo e Punca, em 2005, desenvolveram o método REACH, que permite também a incorporação de hierarquia de critérios com informação parcial. Este método permite ao decisor especificar um subconjunto de critérios que contém o critério mais importante, e as recomendações de decisão são obtidas por meio de relações de dominância e regras de decisão. Este método conta com um processo de elicitação não estruturado, mas o processo é interativo. A informação fornecida consiste na ordenação das constantes de escala dos critérios e também em limites para os pesos. Esse método utiliza programação linear e regras de decisão para computar uma recomendação. Estes outros autores desenvolveram, em 2005, o método Interval Smart Swing. Este método incorpora julgamentos imprecisos de preferência na forma de intervalo ao método Smart Swing. Então, este método difere do Smart tradicional
por permitir que o decisor especifique um atributo de referência qualquer, sem ser necessariamente o atributo mais ou menos importante, e ter as avaliações relativas com relação a este atributo de referência. Além disso, o método também permite que o decisor especifique um intervalo para comparar um atributo qualquer a esse atributo de referência, e não um número exato. Esse processo conta com um procedimento de elicitação estruturado com base no procedimento de Swing, mas é um processo fixo, não opera de forma interativa. A informação fornecida é com relação aos limites das constantes de escala dos critérios e, por fim, ele usa programação linear para computar uma recomendação. Park e Kim, em 1997, propuseram um método interativo para a ordenação de alternativas utilizando grafos de dominância. Estes grafos de dominância, eles são construídos com base na informação de dominância entre as alternativas, computadas através de regras de decisão e problemas de programação linear. O método considera informação parcial fornecida pelo decisor, e essa informação parcial ela pode ser tanto com relação aos pesos dos critérios, quanto com relação à função valor marginal ou função utilidade. A elicitação nesse método se dá de forma não estruturada. O processo é interativo. As informações fornecidas pelo decisor nesse método são ordenação das constantes de escala, limites dos pesos e inequações lineares arbitrárias a respeito da função valor marginal. Por fim, esse método utiliza problemas de programação linear e regras de decisão para computar uma recomendação. Dias e Clímaco, em 2000, desenvolveram o método VIP Analysis. Esse método trabalha com a redução progressiva do conjunto de alternativas, baseado em informação imprecisa a respeito das preferências do decisor. Essa informação é fornecida na forma de limites, inequações e inequações lineares, e problemas de programação linear são utilizados para computar uma recomendação com base nessa informação. A licitação se dá de forma não estruturada, mas o processo é interativo e flexível, pois fornece diferentes possibilidades de caminhos a serem seguidos pelo decisor ao longo do processo. A informação utilizada pelo método consiste em ordenação das constantes de escala, limites dos pesos e inequações lineares arbitrárias. E, por fim, este método utiliza programação linear para computar uma recomendação. Algumas abordagens também utilizam pesos substitutos para fornecer uma recomendação para o decisor com base na informação da ordenação das constantes de escala dos critérios. Um método bastante conhecido que utiliza pesos substitutos é o método SMARTER, desenvolvido por Edwards e Barron em 1994. Neste método, os critérios são ordenados com base no procedimento de Swing, de acordo com as preferências do decisor, e pesos substitutos são então calculados com base no Rank Ordered Centroid, o ROC. Dessa forma, a única informação parcial fornecida pelo decisor é a da ordenação das constantes de escala, o que torna o processo muito fácil. Entretanto, existem críticas com relação a esses métodos de pesos substitutos, e é justamente que esses valores obtidos para os pesos podem não refletir de forma tão fidedigna os reais valores e preferências do decisor, pois é justamente um peso calculado com base em uma fórmula. E aí o valor do peso depende apenas da forma como esse peso é ranqueado no ranking do decisor. Este método se baseia em um procedimento de elicitação estruturado, com base no procedimento de Swing. O processo é fixo, pois toda a informação é fornecida de uma única vez. A informação fornecida é com base na ordenação dos pesos, e o uso de pesos substitutos com base no ROC é utilizado para computar uma recomendação. Outras abordagens também foram desenvolvidas com base em pesos substitutos, como, por exemplo, as abordagens de Rank Sum e Rank Reciprocal, que foram desenvolvidos por Stilwell, Silver e Edwards em 1981. Já Danielson et al., em 2014, propuseram o método CROC, o qual incorpora informação cardinal numérica imprecisa ao ROC. Por fim, Danielson e Eckenberg, em 2017, argumentam que utilizar informação ordinal apenas pode ser muito vago ou impreciso, o que pode levar a uma avaliação não muito confiável das alternativas.
Assim, esses autores propuseram o método CSR, o qual calcula pesos substitutos, incorporando também informação sobre a força de preferência com relação aos critérios, e não apenas a ordenação das constantes de escala. Na maioria desses métodos de informação parcial mencionados, as declarações sobre preferência elas são fornecidas de várias formas. Então, em geral, não existe um procedimento estruturado para guiar o processo de licitação. E quando existe, geralmente é utilizado o procedimento de swing, né, que é um procedimento de licitação que utiliza uma aproximação linear para as funções de valor unidimensionais. O procedimento de licitação por trade-off, que possui uma forte estrutura axiomática, é raramente utilizado devido à alta taxa de inconsistências que ele apresenta, por causa da dificuldade da informação requerida ao longo do processo. Neste contexto, de Almeida et al., em 2016, desenvolveram o método Phi-Trade-off, Flexible and Interactive Trade-off. Este método se baseia no procedimento de licitação por trade-off tradicional, mas melhora sua aplicabilidade para o decisor, através de perguntas mais fáceis de serem respondidas, pois a informação requerida é com base em relações de preferência estrita ao invés de indiferença, redução esperada no número de perguntas necessárias para chegar a uma recomendação, redução do esforço cognitivo exigido durante a licitação, pois a informação é mais fácil de ser fornecida e, consequentemente, leva a uma redução do esforço necessário, redução esperada da taxa de inconsistências e ferramentas de flexibilidade fornecidas ao decisor ao longo do processo de licitação, como, por exemplo, visualização gráfica e a possibilidade de interrupção do processo a qualquer tempo. O método Phi-Trade-off considera informação parcial a respeito das preferências do decisor e trabalha com inequações, que são obtidas através de declarações de preferência estrita entre consequências por parte do decisor. Essas declarações de preferência estrita são cognitivamente mais fáceis de serem fornecidas, reduzindo o esforço cognitivo do decisor. A avaliação intracritério ela admite tanto funções de valor linear como não linear, diferente do procedimento de swing, que só admite função-valor linear. O processo se dá por uma licitação estruturada com base no procedimento trade-off tradicional. O processo é interativo e flexível, operado por meio de um sistema de apoio à decisão. A informação requerida por parte do decisor é da ordenação dos pesos dos critérios e também limite dos pesos dos critérios. O método utiliza a programação linear para computar uma recomendação. Frege et al., em 2019, desenvolveram uma extensão do método Phi-Trade-off para a problemática de ordenação. O conceito de potencial optimalidade não era mais suficiente para conduzir a análise para a ordenação. Então, os autores desenvolveram conceitos com base em relações de dominância entre as alternativas para construir um ranking das alternativas, que pode ser parcial ou completo, dependendo do nível de informação parcial obtido pelo decisor. Então, uma modificação no modelo de programação linear e na forma de visualização dos resultados das alternativas foi efetuada, se comparado com o método para escolha. Kang et al., em 2020, desenvolveram a extensão do método Phi-Trade-off para a problemática de classificação. São usados problemas de programação linear para o cálculo de valores máximos e mínimos de cada alternativa. Regras de decisão também são utilizadas para classificar as alternativas em categorias pré-estabelecidas. Continua na parte 3.